Bom dia, a paz do Senhor Jesus. O tema de hoje, mar alto. Lucas, capítulo 5 e versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Amados irmãos e amigos, havia um desejo forte para ouvir as palavras do Mestre, porém não havia ali instrumentos que fizesse a multidão ouvir a voz de Jesus por um microfone ou qualquer aparelho de som. Jesus viu ali apenas 2 barcos junto à praia. E Jesus, entrando no barco, fez um pedido que o afastasse um pouco da terra. Isso porque ali havia a melhor acústica do mundo e Jesus conhecia de acústica. O que é acústica? É a parte da física que estuda o som, é a qualidade de um espaço arquitetônico sob o aspecto da propagação do som. Mas o que tem isso a ver com Jesus e a sua voz? Veja bem, Jesus falava ao mar em um barco. Para que o som da sua voz chegasse a todos, a sua voz seria levada pelas ondas do mar, do barco, onde ele ensinava a multidão. Depois que acabou de falar que todos tinham ouvido a sua voz levada pelas ondas do mar, ele chama Simão, que ouviu atentamente, a uma profundidade com ele. Ele diz: Faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Mar alto tem muitos perigos, tem ondas, tempestades, ventos fortes. E os discípulos não queriam estar no perigo. Eles tinham passado toda a noite pescando e não havia apanhado nada. Jesus fala a um grupo de homens cansados, entediados, que só queriam ir para suas casas e descansar. Ser crente é enfrentar as ondas, as tempestades e os ventos fortes. A vida cristã é desafiadora. O crente enfrenta desafios, problemas lá no mar alto, pois o mar alto tem grandes problemas, mas também tem grandes bênçãos. No mar alto tem experiências com Deus. Lá ouvimos a voz de Deus, alcançamos maturidade espiritual. Mar alto significa que você está afastado da terra, longe da terra, está numa dimensão espiritual alta, está perto de Deus, longe do mundo. Profundidade do mar quer dizer que é a profundidade espiritual que precisamos buscar de Deus. As experiências nos levam a aprender sobre o mar alto. Encontramos ali os alicerces que o mar raso não tem. Hoje, pessoas pregam um evangelho fácil, um evangelho das facilidades, o evangelho das vantagens, o evangelho da prosperidade. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que não foi assim que Jesus nos ensinou. João 16:33, ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele disse que no mundo nós teríamos problemas, dificuldades, dores, enfermidades, angústia, decepção, vergonha, decepção. Foi isso que Jesus disse em João 16:3. No mar alto, você tem maiores experiências, você aprende coisas profundas, conforme Jeremias
33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você aprende também a se comportar na tempestade. Muitos crentes não têm uma vida espiritual profunda porque busca no mar raso. Às vezes, comemos peixes podres e até peixes mortos, pois buscamos no mar raso onde não há vida. Entenda que no mar raso não há vida. A Bíblia fala de momentos ou de homens que tiveram profundidade com Deus, pois aceitaram a vida desafiadora de viver sobre experiências divinas com Deus no meio do perigo. Moisés levou 40 anos buscando profundidade com Deus no deserto. Paulo, 3 anos no deserto da Arábia. Os discípulos, 3 anos com Jesus, crescendo diante de Deus. Gideão e os seus homens. O crente se arrisca, vale a pena correr o risco, porque Deus está conosco. Tiago 4:8, ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Pedro andou sobre as águas, era perigo, mas ele viu Jesus e tentou ir ao encontro de Jesus. Realizar algo para Deus é preciso ter profundidade espiritual, é preciso alcançar uma experiência profunda com Deus. Isso vem quando ouvimos, quando aceitamos, quando obedecemos a sua palavra e, sobretudo, quando cremos. Então, Simeão, ele ouviu, ele aceitou e ele obedeceu ao desafio do mar alto. Na profundidade, encontramos bonança, alcançamos as bênçãos divinas e até o suprimento das necessidades. Quase ia a pique, e a pique é viver uma vida de perigos, uma vida desafiadora. Muitos têm aparência de bênção, mas na realidade não é nada, porque a sua vida está caminhando no mar raso e não está firmado na rocha, não tem raízes, não sabe buscar profundidade com Deus, tem medo do perigo, não quer correr o risco. Ouvir atentamente a palavra de Deus lhe dará força, lhe dará coragem, lhe dará vigor para enfrentar as tempestades e se lançar no mar alto, correndo os perigos e os desafios para receber o milagre. Simão Pedro se lançou no mar profundo, no mar alto. Concluindo, as experiências com Deus requer e exige sacrifícios, muitas vezes enfrentar perigos. Conservar uma vida espiritual em profundidade com Deus vem de enfrentar os perigos e enfrentar os desafios que a jornada com Deus se nos apresenta. Lance sua vida sobre os alicerces do mar alto e viva uma experiência maior, real e profunda com Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, abençoe o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo que está enfrentando uma experiência, que ele possa entender e adquirir a profundidade contigo, não ter medo do mar alto, mas buscar o que tu tens para ele e para ela através dessa experiência. Deus abençoe o seu dia, Deus lhe dê coragem e força e graça para suportar as lutas do mar alto. Não se conforme em permanecer no mar raso.
Deus te abençoe, te dê um excelente dia. Curta essa mensagem e compartilhe com outros. Amém.